Better run, little sucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, 'cause I can make the shit blow up like a gunshot. And I don't think you ever heard of me, but I keep killing shit like fucking World War III. So stay there watching from the fucking bottom. Olá pessoal, meu nome é Luís, sou conhecido por Luís Skilla. Este é o meu carro, é um Seat Ibiza 6L, mais um TDI carregado, bem carregado. Ora, a Skilla Turbos, é assim, isto dos carros para mim começou quando o meu cunhado Ginho, o Ginho dos Turbos, né, o Ginho da Skilla Turbos, ele apareceu assim esbarrado um dia lá em casa, mais a minha irmã, e ele tinha um Opel Corsa. E ele disse: Luís, há de dar uma volta comigo no meu carro, e eu olhei para aquilo assim, um Opel Corsa. O gajo disse que é rápido, mas pronto, fui com ele dar uma volta, fiquei maluco. Depois ia com ele para as provas de Braga, Passos de Ferreira, aquilo era, pronto, era uma loucura os carros. E depois, pronto, surgiu uma oportunidade de vir para a Inglaterra e nessa altura, pronto, já como andava bastante nas partes das provas de arranques e tudo, cheguei aqui e comecei a procurar material para enviar para Portugal. Nunca mais me esquece, o primeiro tour que eu mandei foi passado um ano depois de estar aqui, foi um do Mercedes 220 CDI. Peguei, meti dentro da mala de mão, cheguei ao aeroporto, eles passaram lá no scan, chamaram-me ao lado: você leva aqui uma peça muito grande. Assim, olhei para o meu carro pessoal e eles, pronto, não é explosivo, deixaram passar. E posso dizer que, pronto, tipo, paguei por 100, vendi por 200, foi um lucro maluco. Eu assim, isto aqui, os turbos aqui são baratos. E comecei a mandar bués turbos para Portugal mesmo, arranjei caminhões a levar carros, turbos para Portugal e vendia bués. Eu era mesmo conhecido em Portugal por o Skilla Turbos. Era o Skilla Corsa, mas a vender turbos, e o Ginho é que se lembrou de, pronto, começar a chamar Skilla Turbos, e foi daí que começou. A Corsa do Ginho foi o carro que deu o nome a começar a tudo que é a nível de drag. O Ginho, pronto, começou a dedicar-se àquilo, ele tinha um Corsa contra os TDIs, andava ali, houve bastante guerrinhas porque infelizmente o povo português vive há muito à base de guerrinhas de carros mais fortes. E aqui na Inglaterra por acaso não é assim, o pessoal não é muito tipo de guerras, toda a gente quer os outros a fazer bem, mas pronto, as guerras fazem parte. O Ginho chegou a vir cá na Inglaterra com o carro dele, ou seja, se o carro tem potencial é aqui que o vai mostrar, é ali naquela pista, a pista tem um piso muito forte. E pronto, o Ginho fazia carros TDIs, mas o gosto dele foi sempre o Corsa, era a mecânica manual. Ele chegou a fazer 10 segundos num Corsa A 1700 turbo diesel. Tem um turbo, pronto, um que é feito por ele, não é? um VKLR, um 22, e a minha loucura era ter um carro também tipo dele, mas não tinha a capacidade de ter um carro aqui como o dele, porque eu não sabia fazer a mecânica, era sempre ele. Poderia saber muito mais do que sei hoje a nível de mecânica, mas o ter sempre o Ginho ali para me fazer as coisas. E depois vim para a Inglaterra, conheci o Helder Puto, e ele é tipo o outro Ginho, ou seja, eu não preciso fazer nada em termos de mecânica, eu ajudo e já aprendi muito com o Helder, mas na verdade é que o Helder, pronto, é o que tem feito tudo cá também. Ora, o 6L, pronto, nunca tive um 6L em Portugal, o primeiro carro que tive foi um Opel Corsa, e na altura, quando andava nas provas de Braga a fazer arranques, quando veio o 6L, apaixonei-me pelo carro. Todos, principalmente do Cupra, aqueles carros eram lindos demais, e eu sempre pensei assim, eu hei de ter um Cupra, Cheguei, quando vim para cá para a Inglaterra,
procurei um Cupra e comprei um Cupra de 2007 já, tinha só 50 mil quilómetros. Foi onde começou a loucura dos TDIs. Gosto das linhas e durabilidade em termos de transmissões espetacular, aguenta bué e é muito PD. Pronto, foi essa a razão principal. Ora bem, falando do motor, do coração dele. Este motor, tenho muito gosto neste motor porque o primeiro TDI que eu tive foi o Cupra, não é? E na altura cheguei a ter o primeiro turbo que lá meti foi um 2060 do rolamento. Esticámos esse motor ao máximo, chegámos a fazer os 300 cavalos, o pessoal começou a dizer que era impossível numa injeção stock fazer 300 cavalos. Pronto, fizemos 3 dynos, fizemos 296, 300 e 287. Depois, houve um dia que um rapaz disse: Luís, pá, gostava de fazer um vídeo dentro do carro a filmar, levares o carro ao máximo. E eu levei o carro ao máximo a primeira vez, fiz o máximo 260, tirei pé, porque aquilo é caixa curta, caixa Cooper, não... abusei um bocadinho aí. E ele disse-me: "Ih, Luís, não estava a gravar." E eu assim: pá, não há problema, vamos ao para trás e fazemos outra vez. Mas chegámos a 250 e o carro borrou. Ou seja, porquê é que eu estou a falar nisso? Porque derreti os pistões. Porque o carro, eu sabia que tinha os cavalos, mas não era para ser feito assim. Não é? Eu sabia que tinha as EGTs muito altas e abusei. O que é que aconteceu? Este bloco é o que estava no Cupra. Este bloco era o desse carro. Cheguei, a minha ideia era assim: ora bem, vou carregar o Cupra, vou fazer o que toda a gente faz, que é meter pistões maiores, tudo o que puder vou fazer agora. Saquei o motor fora, depois o Helder incentivou-me a não estragar o Cupra, porque era um Cupra, era apenas estragar para o que eu pensava, que era para Santa Pod, para fazer arranques, e eu realmente, assim, não falas mal, vou comprar um carro, outro Ibiza, e espeto com o motor lá, e meto o Cupra outra vez de stock. Este bloco mandei para Portugal, mais o tal Ibiza que eu comprei. Comprei um Ibiza, imagina bem, por 500 libras, que tinha uma jante XXR, 10J atrás, o carro estava bonito, cinzento. Vendi a jantes por 350 libras, quase pagou o carro, fiquei com o motor. Mandei o motor para a Bakehomer, mandei para lá e eles fizeram tudo como manda a lei, era pistões 2000. As vielas fui eu que forneci na altura, que eram os Max Speed Rods. Cabeça Bakehomer, válvulas nessa altura ainda eram originais, de tamanho, molas reforçadas, CAM 272, Firado 120, tinha um 22 65 BKBM, cheguei a mudar para 2269, cheguei a fazer 10.8 com ele, com esse cinzento. Mas não gostava do carro, não gostava da cor, o carro era bué instável, eu cheguei a fazer push numas estradas privadas com outros carros para testar e eu não sentia o carro seguro. Eu, quando estava a puxar, o carro eu estava sempre a tentar vencer o carro, ou ia para aqui ou ia para ali, e mesmo a travar, o carro travava de uma maneira esquisita, o carro não era certo. E eu perdi o bué gosto nesse carro. Fiz os 10 segundos, gostava dele, mas bué problemas a partir. Partia muitas caixas com aquele carro, parece que estava um carro que não era para aquilo. Depois, este carro preto surgiu de um cliente que eu tinha feito o carro, chegámos a fazer o carrinho todo bem preparado, ele desistiu do projeto e ia vender o carro, eu disse assim: não, se vais vender por esse preço, eu fico com ele. Arrumei com o carro cinzento e meti a mecânica toda aqui. Depois, ao fazer essa transação para este carro,
O welder ajudou-me a fazer tudo que está agora em termos de mecânica. Mudámos o sistema de intercooler. É um 100 mm de espessura, tem bocais de 3 inches, de 76. Ou seja, a tubagem é de 76, o intercooler também é de 76, está simplificado, mas foi tudo feito pelo welder. Ele agora quer fazer mais uma modificação, quer pôr esta entrada de ar de 85. Fizemos bastantes puxos e parávamos o carro e íamos sentir a tubagem e tu sentes o carro mesmo frio. Sabes o que é? Fazíamos um push, uma quarta, quase até ao corte, paravas o carro e ia sentir a tubagem fria. Isto sem usar nitro, sem nada. Era uma coisa... Estou muito contente com o sistema que ele me incentivou a fazer. Em termos de nitro, tenho três solenoides. Tenho uma para arrefecer a entrada do ar no intercooler, não para dar mais pressão ao carro, é mesmo apenas para ajudar ainda mais no arrefecimento do intercooler. Depois tenho um sistema que está um bico em cada cilindro, quase direto no coletor. Esse entra em automático, por pressão, ou seja, eu tenho ali um regulador em que ele entra se o switch lá dentro estiver ligado. Em termos de nitro, ainda neste motor, ainda não carregámos muito, mas pronto, a receita agora o que eu tenho agora continua o bloco 2000, ainda o mesmo desde na altura do cinzento, graças a Deus tenho orgulho nisso, que nunca precisei de mexer no bloco. Troquei a cabeça apenas para válvulas maiores agora tenho a cabeça também Vacommer, mas com válvulas maiores. Cam continua a mesma, 272, agora mudei para Firad 160. O turbo tenho agora um 2869 de rolamentos, das Kilaturbos. É um turbo que se esquece, é assim, aquilo quando abre parece que estás nitro e pronto, estou muito contente. Em termos de mais, assim, tem a caixa reforçada, é normal, tenho os garfos reforçados, tenho o suporte da quarta, tenho o autoblocante, tenho tudo o que é preciso para reforçar em termos de caixa, mas infelizmente elas partem igual. Podem durar mais um bocadinho, mas há potência que a gente está a levar os carros e eles partem. Pronto. Depois de tudo o que foi feito, carro de estrada, não cortei nada. Uma coisa que eu queria era ter um carro de estrada, não é para Santa Pod, mas vai lá a Santa Pod. Se vamos fazer muito melhor que conseguimos, espero que sim. Sim, em termos de números, não sou de pessoas que gostam de números, porque às vezes os números não quer dizer o que o carro anda na estrada, mas fomos medir o carro, fomos medir a um lugar aqui perto de nós e aquilo foi difícil de medir porque o carro queria saltar fora dos rolos. Fizemos três tentativas. Nas duas primeiras o carro estava começou mesmo a saltar fora do rolo porque não estava bem preso, o senhor não estava à espera que aquilo tivesse tanta potência. Ele perguntou-me, eu disse, olha, eu penso que perto de 400 pode ter, sem nitro, que eu não queria espantar nitro ainda nem tinha o sistema de nitro todo ligado e fomos medir, fez 420, 703 de torque, Newton meters, né? Espetacular, fiquei maluco. Ainda não experimentei de nitro. Não divulguei ainda muito sobre isso porque quero levar o carro a outro sítio para testar com nitro, mas espero que com nitro vá para os 600 ou pelo menos 550 para cima. Da maneira que está o carro, está muito forte. Eu já fiz muito carro e enrolar quadrante como este carro enrola está espetacular. Mete medo. Em termos de travagem, deveria ter uma coisa melhor,
mas não quero meter trabalhos em grande porque o carro também é para ir a Santa Póde e a jante de drag é a jante 15, não posso meter maior, ou seja, o travagem é original em termos de tamanho, tenho discos melhores, tenho uns Brembo e tenho as pastilhas EBC as Yellow, são as amarelas, são um bocadinho mais bravas. Quando fomos puxar os dois, tu ias ao meu lado, até fomos puxar com um Honda, foi tudo surpresa para mim também, o carro não travava. Já está ligada. Já parece mais de Natal no quadrante. Calma, man, calma, caralho, que esta merda está a andar. Vamos, pai, O meu carro não tem brakes. Mano, eu só fiz o carro ontem, mano! Ai, a puta, isso não travou, isso abrandou, meu! Estás a falar sério? Sério. Deixa-me aqui, meu! Deixa-me quer nos matar! Estavas a travar ao máximo, estavas a dar todos no travão! Ai, a puta, vai devagar, tu vai devagar! Pá, deixa aquele carro passar, mano! Cala! Agora estou ótimo. Isso não travou, meu, isso está a abrandar, meu. Está a andar ou quê? Hã? Está a andar bem? Não, está a andar bem, está a travar mal, o problema é esse, meu, mas está a andar bem. Mas tá. Quando tu estás a travar, não tem mais de estar. Vai ali, está, vai ali. Deixa-me sair aqui, mas olha, paras aí que passa aí o 14, né? Vai para Arlo, eu apanho. Deixa que vá para Londres em direção para baixo, eu apanho. Aí é que... Não, está forte, está forte. Pá, não tenho travões. Cala, não tem... Não, mas bons abrandadores. Não tenho... O trabalho, pronto, é como tu dizes, do 100 aos 200 é muito rápido, mas dos 200 para o 100 demora bastante tempo. Mas agora está melhor, agora está melhor. Certeza? Eu acho que sim. Vamos ver hoje. Falando de segurança também, assim, temos de travagem, como eu falei, não queria trocar o tamanho da travagem, melhorei pronto, os discos e as pastilhas e também a tubagem para o sistema de travagem, meti as braided, em malha de aço, ajuda bastante no fluxo do óleo, também fiz isso. Tenho suspensão BC Racing, os coilovers da BC Racing, a jante 16, é da NK, muita gente já me perguntou porque pronto, é uma jante bonita, parece a OZ, é super ligeira, mas não é. Torna-se mais leve ainda do que a OZ, muito difícil de arranjar. Em termos de pneus, queria uma coisa bastante forte para tração, era para ser os R88, mas os reviews e o que o pessoal dizem que os Nankang que são melhores para o que eu pedia e escolhi os Nankang AR1, segurança espetacular. Claro que se não estiver a chover, porque se estiver a chover, esquece, isto não é para andar à chuva. Tenho barra estabilizadora interior, atrás, tenho barra da estabilizadora em baixo do carro, tenho à frente também. Não tenho a barra aqui
mas é uma coisa que havia de pôr e irei pôr. Foi mesmo só por causa do espaço que temos agora, para já. Pronto, para já não mexi mais. Em termos de eletrónica do carro, trabalho com a XTC, aqui. É o Luís também, grande homem. É assim, tudo que estamos sempre em sintonia. Eu peço uma coisa, ele entende o que eu quero. Temos chegado a um patamar espetacular. O carro está ao nível que está, mas está muito afiável. O que eu gosto no carro é poder puxar tudo o que estou a puxar e sentir que o carro não vai partir. Pode partir, atenção, isto é normal ao nível que a gente está a levar. Depois, em termos também de eletrónica, tenho o sistema de nitro todo refeito por uma empresa aqui na Inglaterra. É um rapaz também chamado Luís. É LM Auto Repairs. O sistema de nitro está espetacular, porque eu tenho o volante original e os botões que eram do rádio é o que eu uso para o nitro. Ele tirou aquilo tudo fora, tirou o airbag, tirou tudo, meteu instalação nova, porque os cabos têm que ser mais grossos. Tem relays aqui, tem relays lá na mala. Tenho o sistema de metanol também para experimentar, porque ainda não experimentei. Também instalado por ele. Tenho os controladores todos para ligar a manta, tenho ligar uma solenoide, outra, a segunda, a terceira, tenho para ligar o metanol, tenho para ligar um sistema de abrir a garrafa de nitro automática, que a minha garrafa de nitro tem um regulador que abre sozinho, ou seja, vou na rua, apetece-me puxar pelo carro, não tenho que parar para abrir a garrafa, porque eu pus as garrafas lá atrás no sítio do pneu suplente. Os apoios de motor são da Vibra Technics, tem que ser, ou que uma pessoa faz arranques nisto e tudo, tem que ser. O escape é de 76, completamente livre, tudo também feito pelo Heller Puto. Projeto para o futuro para isto. É assim, eu nunca vou cortar o carro. Não vou cortar o carro para ser um carro de drag. Quero fazer objetivos, é mesmo mostrar a fiabilidade ainda destes motores. Já está tudo mostrado, estás a ver? Mas eu gostava de mostrar, levar um bocadinho acima do que se tem feito, que é tipo levar o PD ao drag. Quero levar o PD a nível de estrada fiável. Levá-lo acima, por exemplo, tenho os 400 cavalos, mas esticá-los o máximo que puder. O que eu gostava mesmo de fazer, já foi feito antigamente, que eu sei que foi, mas eu gostava de experimentar, era levar este carro ao limite da caixa. A caixa é uma FJW, corta a 5600, eu gostava de ver se fazíamos perto dos 300 km por hora. Tens o convite para vir comigo hoje, se quiseres. Tenho uma estrada alugada, se quiseres, não há trânsito lá. Se alinhares, experimentamos isso. Sabes que a minha mulher está grávida, eu gostava de ver uma puta nascer. Tens bom seguro de vida, pelo menos? Não tenho seguro de vida, não. Não tenho seguro de vida e isso é uma Ibiza. Então. Não, é assim, o bem que tem é que tem bom espaço para parar, estás a ver, para trabalhar. Para chegar aos 300 até devemos chegar rápido. Então, tem. Aquilo é como na estrada, como se fosse 4 vias, está-se bem? Então vais. Temos é que pôr um cinto ainda. Não tem árvore. Tem rails de um lado e do outro. É uma estrada privada, foi feito para isso. Yeah. Mais, o que é que podemos falar mais? É assim, olha, eu digo-te uma coisa, se há coisa que eu gostava, ou que gosto menos deste carro, é da fiabilidade da caixa. Porque, não sei se é por ser FJW, elas não entram bem, e eu, quando estou em Santa Pod, parto bastante caixa. É a única coisa que eu tenho medo de partir neste carro, sinceramente, é a caixa. Maçarico não, acredita que não. Não será falta de muito? Talvez, mas é assim, gostava de experimentar, tipo, meter sistema DSG aqui. Já fiz carros aqui DSG e aquilo, num projeto TDI assim carregado, devia ficar engraçado. E penso que temos essa ideia, vamos ver, eu e o Heller vamos nos meter nessa aventura e vamos meter neste carro. Principalmente, para começar, vai ser neste carro, porque é o carro que dá para fazer testes. O do Heller será depois na fase final. Para já
temos que baixar o tempo no carro dele, fazer o que se pode em termos de manual e, entretanto, vamos meter DSG nisto. Experimentar o que dá para, até que limite é que dá, se a DSG aguenta com nitro e assim, porque se eu sem nitro tinha 700 de torque, não sei o que é que vai ser com nitro e não sei se a DSG vai gostar muito. Mas em termos de carro, adoro o carro. Não troco nada para já, está feito. Adoro as jantes e adoro a cor, é isto. Então vá, Luís. Então já vem. Passado 3 anos, né, de andar atrás de ti, estamos a gravar o carro. E depois dizem que eu demoro tempo a editar, mas também este gajo demora tempo a disponibilizar-se como ao caraças. Tive que vir aqui. Mais um a reclamar. É que Facebook, Instagram. Quando é que começámos a gravar o cinzento? Pá, em 2017. Quando tinha o cinzento, 2017. Eu tenho lá um disco com 110 GB de vídeos, estás a ver? Só teus. Por isso, Eu não estava à espera de fazer o preto, eu disse que gostava do carro preto, eu não gosto do cinzento, é por isso que eu tentei de puxar até ao último segundo. Exato. Mas pronto, estamos aqui ao que interessa. É isso. Agora a cena é, Draghi, tu disseste que já fizeste 100 aos 200 e dos 60 aos 160, ainda não fizeste. Não. Quanto é que achas que vais fazer? É assim, infelizmente eu acho que vai patinar a boés a sair. E sabes por isso é que eu escolhi fazer o Draghi dos 60 aos 160, porque aqui a cena é, a malta mete carga e não sei o quê, só que a cena fixe também é ter um projeto balanceado. Ou seja, um gajo ter uns 60 ou 160 vai destacar o quê? Malta que faz boost por gear, cenas do género, tipo, malta que tem um cena mais equilibrado, mas vai ganhar aqui. apanhaste uma surpresa que eu não sabia. A cena é essa, malta, carga. Não, é fixe também ter uma cena equilibrada, um carro que saia bem, um carro que trave bem, não sei se já ouviste falar, é bem importante. Ter um carro que trave bem é bem importante. Trava um bocadinho. Ele abranda bem. Porque a última vez não correu muito bem. Cheio de medo. Até trouxe calças mais largas desta vez e tudo que é para se coisa. Ainda tenho que pôr o cinto, que não prende. Ao meu lado não tem passageiro. cinto, isso é bacana, isso é bacana. Podias ter dito isso Antes de ontem, vir. que assim escusava ter vindo. Devia estar uma desculpa A qualquer. gente resolve isso, Também me apanhaste prevenido da outra vez. Está-se bem, então É isso. Estás preparado para ir fazer o Draghi? Vamos fazer um drag. Também estou curioso. Tu deves fazer tipo 6. Espero que sim. Pai. Espero bem que sim. Mesmo Depende. É assim, A mesma patinar e não sei o quê. o piso está bom. Os pneus são bons. Vamos ver. Hoje está vento a favor e tudo. Vento a favor. Não, nem sei como é que está, mas espero fazer bom tempo. É para isso que ele foi feito. É para essas coisas mesmo. Draghi, principalmente. Está-se bem. Então, Estás pronto? aperta contigo, vamos ver no que corre. Estás Linha do pronto? céu. Não Isto já trava, não vais já? berrar. Não. É que para berrar já chega tipo a minha mulher meter-se aqui dentro. Mas isto trava hoje, não trava? Trava. Então bora, aperta contigo, vai, Então, carrega. Boa pessoal. Fechar isto. Bora! Tá, quando quiser. Principiante. Fogo, é Faltou-me- maçaricos, pá, peraí. Desligar o controle de tração. Ah, pá. Tá, quando quiseres. Bora. Olha cá, isto. Outra vez. Principiantes, peraí, reset, outra vez. Jesus, mano. Então, vamos? Bora. Tá bom, ei, cara. Vamos já vai nos 200. Correu mal, mano. Patina o bué. Mesmo assim, queres saber quanto é que fizeste? Quero. Quanto é que achas que fizeste? 3 segundos. Não, Ei, 3 segundos. 5 Foda-se. segundos. 6,5. Ei, Eish. está mal. Se quiseres. Bora. Bora. Tá bom. Baixou, mas acho que ainda não é o que tu queres. Mas quanto é que fizeste? 6,2. Patina muito, mano. Vais fazer mais uma, vá. Já assiste na tábua. Eu vou ligar menos nitro, mano. Tá, Bora. e agora? Tá bom. 6,2. Não baixa mais. Não baixa, mano. É Não muita baixa mais. patinante. É muita parada,
fica aqui, mas está a travar melhor. Está a trabalhar, Está a diz travar lá. melhor. Eu acho que, pá, tu não precisa de nitro para sair mesmo. Se calhar não. Eu também acho que não. Fazer uma sem nitro? Sem nitro. Tá bom. Aumentou, 7. Xiii, pois. Ixi, tem que sair com milha. Patina, já. Patina mais ou menos patina com alma. Pois. Vai-se a cortar todo, mas vai. 622. Ah pá, não está mal. Tá bom, tá bom, tá bom. Está no primeiro, já não está mal. O outro é 12. Ei, Tá pô, bom. também, porra, também. Tá, tá. És o primeiro carro assim forte que está aqui também, estás a ver? Havia de ser de 100 aos 200. Ah, mas tu queres experimentar fazer os jogos? Não é? Faço o mesmo tempo, mano. Malta, isto não tem nada para o vídeo, isto pois. não entra para a tabela, mas o homem quer ver até onde é que a caixa vai. Yeah. E quer ver o tempo que esta coisa vai dar. Agora, o meu airbag está a funcionar? Tá fixe, tá. Nunca experimentei. O cinto também está a funcionar. Eu também. É porque vocês confiam bem nestas latas, mas eu não. Mas agora é assim, o meu receio é, isto é um diesel, isto não pode estar muito tempo lá em cima. Não. Então e se isto bloqueia, isto solda o motor por dentro, bloqueia as rodas da frente, estamos todos desgraçados. Tens um bom seguro de vida, não é? Agora é assim, Disseste. tu estás a medir aqui temperatura. Temperatura de escape. Até onde é que isto pode ir? GTs. Temperatura de Aos 900 tiro pé. 900 é 9, isto é vezes 100. 9, já, vezes 100. Então vá, aos 8 eu dou-te um toque no ombro. Que eu Tá vou estar a ver esse manómetro. Eu também. Está no 0? Tá? Não, está nos 200. Pronto, é preciso ter calma. Bora. Estás Sabes pronto? que a miúda está grávida e eu gostava bem de ver a puta nascer. Pessoal, bora, vamos lá. É agora, reset aqui, Foi para reset isto que ele foi aqui. feito, não é? Exato. Para ver como é que se faz nas TDIs. Para ver. Ora. Vamos lá ver. Pessoal, Vamos lá ver. Como é que está? Vamos lá ver. até já, vamos. Já está. Sacode. Esse é maluco. Ok. Está a travar melhor, mas mesmo assim não podes travar esta velocidade, já pensaste nisso? Eu não pisei a fundo. Não pisaste? Não pisei a fundo a travar, a travar. Estava a ver! Não. Não pisei a fundo! Velocidade fundo. Ah, 260. Só. Já. 260. Não fez mais. Não. Deixa lá ver. esse é o meu. Este já. Eu só marquei até 260. Ah, ok. Espera aí, vou dizer, demos 200 e... não chegou aos 270. Ei! Ei, o homem foi lá 300. Ei! Vamos lá 300. Eu não estava a ver, mano. Não deu 270. Vamos a puxar ali outra vez. Outra vez? Então bora, o homem está cheio da vontade. Tá. Quando quiseres, bora, é agora. Agora vamos. Vai para aí. Hã? É o Heller. Não, ia dizer para encostares para aí. Só fomos a 260. Não fomos mais, não. Há bocado enrolou mais. Aquilo a mais, yeah. Estava a saltar muito ali, mano, o carro. O carro está um bocado bumpy. Man. É que parecendo que não, o gajo fica de caga. Yeah. É que um gajo não vai a 100 nem a 200 e já está lá para baixo. Mas o que é que estás a achar do carro até agora? Estás contente? Foda-se, está top, né? Está fixe. Esquece. E para mim está bacana porque está a travar melhor. Essa parte também está a dar melhor. Gajo Mas o que manda-se interessa mesmo. aqui é que está a travar bem. Viste a pancada que deu ali quando um gajo apanha a segunda? Gostei, quando travaste gostei, deu uma pancada no peito, curtida a sensação. Das outras não senti nada. Menos agora senti, travou. Mas se bem que a 260 dá para ver que não vale a pena travar. Não, deve Não deixar. vale, é deixar ir. Se é. aparecer um gajo, olha. Vamos só fazer mais uma que isto não é para partir. Puxar com esta RS6. Aí vamos puxar com uma RS6. Estás? Até ficou maluco. Está, bora! Puxa! Ai! Estás a maluco! Ai, 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 ai!
curvar, tu és maluco, Helder! Estás a dizer que dá para fazer aqui? Olha a RS6 atrás do... O Helder quer é ficar com o Ibiza só para ele, meu, estás a ver? Mas tem que fazer maluco! Tá bom, segura, tá bom, tá bom. Tenho que pôr a suspensão mais mole, mas está... Eita, bué da saltitão, já. Olha o RS6 para-se embora. Foi-se embora. Não, o gajo foi respirar, ele foi apanhar um bocadinho de ar porque está um bocado saturado lá atrás o ar, não sei se dá para ver na câmara, mas o ar lá atrás está um bocado saturado. Está top. Para só ir para eu dar uma mejinha, só para sacudir aqui. Ainda bem que não comi nada hoje, eu já tinha ido tudo para fora. Não, ali deu, ali assustou um bocado. Não. Era dizer que eu... Sacode. Não, mas foi a última vez que eu andei contigo, é sempre que eu venho é um cagaço diferente. Ou é não trava, ou o homem está-me a dar 260 com uma curva apertada. Já, meu. É que a estrada está assim, depois parece que começa a funilar. Que é segura. Bem, pessoal, espero que tenham curtido aqui do vídeo. Estamos todos vivos, é o que interessa. Estava muito salto. Estava. Tem que ser num sítio mesmo. Isto acabou tudo em bem porque alguém acendeu uma velinha em Fátima por mim, de certeza. Mas é que de certeza, deve ter uma alminha a olhar para mim. Oh, então, não é assim tão mau. Não! Pessoal, é assim, Ibizas não aconselho mais do que 220, 230. A partir daí, se a vossa seguradora vê isto, seguro de vida, dispara. Esquece, a seguradora corta logo o seguro. Tchauzinho. Já sabem, mantenham-se longe das Ibizas, então e do fundo também. Aí um exclusivo aqui para o canal, o homem vai deixar andar no TDI. Vamos lá. O pior é se eu começo a gostar desta porcaria. O pior é se eu começo a gostar disto. Esta aqui, para mim, é muito apertada, meu. Ou não? Essa aqui é top. Ei, isto é boda comprido, peraí, como é que eu puxo isto para assim? Eu vou falhar a caixa, mas ao menos já tenho desculpa. Já. Isto é boda comprido, meu, estás a maluco. Aí o homem já está a ligar bilhas e tudo. Ai, peraí. É só para sentir. E isto a embragem está a pegar boda cá em cima, meu. Ai, cap... Aí o pisco. É o pisco. Tá? É aqui? É. Ixi! Essa é maluco! Olha que é isto? Espera aí a curva, exatamente. Esta merda despacha-se bué da... É aqui? Não ligues ele, Não vou ligar. Eu digo, não. Ok. Hã? Não tramos muito. Estou a sentir. Não demos muito bons Aqui está uma curva, meu. O homem está a dizer que conhece a estrada, mas não conhece nada. Aqui podes, pumba, curva em cotovelo. Foda-se. O homem quer me matar, meu. Pá, porque quem não conhece o carro e... Não, mas o carro... não está muito bom. O carro está... Como é que eu ia dizer? Está previsível. Não, encostas aí para dares a volta. Oh, foda-se. Sabes o que é isto? Tá. No MR2 é ao contrário. A sério, as escovas é deste lado e o pisco é deste lado. É que merda para os japoneses, faz tudo ao contrário. E depois um gajo entra no carro dos outros, pensa que é maçarico, está a meter pisca, liga as escovas e... Faz a rotunda. Agora, esta embreagem está a pegar bem em cima e este travão está a pegar bem em baixo. Também um gajo já sabe é pôr defeitos. Deixa lá dar uma volta. Em vez de um gajo dizer, está fixe, começa logo, a embreagem está a pegar em cima, o travão está a pegar em baixo. Está quentinha, não é? Está um bocado quente, está. Aí, olha para isso. Estás a É ver? a terceira. Isto é a terceira? Era. Opa, arranque. Tá. Estagiários. Que vale é que o gajo não vai pôr isto no vídeo. Que maçarros. E o segurar, Segura. deste lado. É igual. Bora. Aqui está fixe. E controle de tração, pá. Este gajo é um estagiário. Então depois ali. Oh, dá-lhe agora. Aqui. Ai, sacode.
conhece a estrada. Já. Tens é maluco. Agora daqui a pouco vamos sair. Vamos sair, bora. Já chega. Isto corta quanto? Vir para aqui? 5.600. Ah, eu estava a trocar tipo um bocadinho antes das 5. Às 5, Yeah. não? Estava a trocar às 5. Yeah. Ah, pensava que isto cortava às 5. Mas não queria deixar isto cortar. Não muito até. Este é diferente, sabes que vais com nitro. Ah, então tu não explicas tudo, pá. Tu não dás os truques. O gajo a pensar que estava a fazer. Olha, se tivesse o drag ligado, tinha feito melhor tempo que tu, pá. Tu estás a Olha, comer. não sei. Não estava mal. Não estava mal. Fogo. Então, olha, obrigadão pela cena. Primeira vez que andaste num carro assim. Primeira vez que andei num carro a sério. Não, sério? mentira. Já andei num carro a sério. A primeira vez a andar num diesel, era isso que eu queria dizer. Eu sei. Já andei num carro a sério, primeira vez num diesel. Não, está fixe. Novidade no canal, nunca tinha andado com. Pá, que eu não sinto à vontade. Só porque é o Luís é um ganda bacana. Eu não curto conduzir os carros dos outros. Não. Não, nós. É muita responsabilidade, mano. Eu sei. Já viste, tens aqui, vai daqui empatado. Um gajo fode uma caixa. Já está a ouvir. Então, Não, eu quando digo ir-te a pagar, até aqui, 2.000 paus, pá. aí. Exatamente. Pai, 1.500. 2.000 aqui, só aqui. 1.500 paus empatado aqui em material. Olha, se um gajo falha a caixa, porque esta caixa é bem diferente, tipo, Yeah. da minha, todas as caixas são diferentes, mas imagina, um gajo tem um Ibiza, se calhar pega nisto já está habituado. Pois. Um gajo nunca andou de Ibiza, pelo menos a Trocava cedo puxar. Mais, okay, ainda partia a Não, caixa. isso a trocar cedo mais, a culpa é tua. Tu é que não me disseste que esta vez. Eu nem sabia que os diesel faziam mais do que 5.000 rotações. Estás-me tu a dizer agora? Pensava que isto cortava tipo 4.900. 4.900, Já tens de né? estar a trocar, porque isto às 5 vai cortar e um gajo que está a ouvir. Brrr, um gajo assim perde tempo. Brrr. Mas obrigadão por ter deixado de ir conduzir a máquina. Prazer. Já sabem, não subscrevam o canal do Helder Puto, que ele agora não está a ouvir, escuta de saber. O canal não é assim tão bom como ele está a dizer. Subscrevam. Não, o chaval estava-me a ameaçar e a dizer, subscreva. Eu disse subscreva, mas não passem lá. Por isso, então para ver estes cancros nem vale a pena. Bem pessoal, Pessoal, tudo bom? fiquem. Sigam aqui o canal do Homem, espetacular. Não sigam. Sigam. Oh Márcio, ei! Então, Então, e Santa Pod? Não queres ir fazer Santa Pod? Foda-se, puto, eu depois desta experiência não sei se quero ir fazer Santa Pod. Que estou aqui nem sei. Bora! Queres fazer Santa Pod também? Vamos E fazer como é Santa que Pod. tempo é que isto faz Santa Pod? Tem que fazer 10 baixos. Tem que fazer 10 baixos. Mas desta vez não vou ao pendura. Já é Não, melhor. não pode. Está-se bem. Então, Santa Pod e a gente vê-se do outro lado, já? É isso? É isso. Então, Santa Pod, ficaste contente com o bicho ou quê? Santa Pod, primeira vez à pista Yeah. deste carro e muito contente. Uma vez, um arranque e fizemos os 10-8. Muito contente. Saída de primeira, que saindo de segunda baixas meio segundo pelo menos. Yeah. Se faz 9 segundos não sei, mas pelo menos uns 10 baixos espero conseguir fazer. E vamos já a breve. Vamos já a breve. Está-se Mas- bem. Agradecimentos. Queres deixar cá o Agradecimentos. Tenho muito a agradecer a Helder Puto, grande Helder Puto. Senhor Helder Puto está... Pronto, é assim, as horinhas todas que se perdeu neste carro é graças a ele. E se não fosse ele, tinha desistido disto. É mesmo assim, porque teres um carro ao nível que isto está
é para ter problemas, é partires uma caixa, é precisares de pagar um mecânico. Se tu não tens um amigo que faz as coisas, não digo, pronto, eu digo de graça porque ele faz quase tudo como se fosse para o carro dele. Oh, Helder, não queres mais um amigo? Não estás a precisar de mais amigos? Está bom assim. O Helder está ali escondido. É assim, Estou para a Helder adoção, Puto- se alguém quiser amigos como o Helder, pá, adotem-me a mim, que eu tenho um MR2 também. Pá, não é fácil. Esse é dos principais e depois tenho o meu cunhado Ginho, das Esquilaturos, que é como também um irmão para mim. Se não fosse ele, também não tinha chegado onde estou. Somos uma bela equipa. Ele está longe, está em Portugal, mas está sempre no meio de nós. E também gostava muito de agradecer ao Luís da XTC, ao meu reprogramador, incansável mesmo. O gajo está sempre disponível para mim. Grande reprogramador mesmo. Mas tenho também a agradecer à Veicomer, que é com quem eu também vendo bastantes peças deles aqui. E também quero agradecer ao Luís da LM Auto Repairs, que também fez aqui uma instalação de nitro espetacular. E também quero agradecer à Super Threads, porque este carro também já passou aqui muito tempinho e a gente já trabalhou aqui bué horas e pronto, o espaço não é meu e ele ajuda bués em termos de uma pessoa que está aqui no quentinho a trabalhar, ajuda bués. E pronto, é só. Acho que é só em termos de agradecimentos principais. Os outros... não, espera aí. Então. O meu amigo Álvaro, que eu também falei ainda agora no vídeo. O gajo também está ali escondido, mas fez uma pintura espetacular. Se não fosse ele também não estava... As jantes eram brancas, por exemplo, eu não ia pintar as jantes. E ele... Está top. Ficou uma coisa linda de se ver. Vais na estrada e dá gosto de olhar para ele. Quer dizer, linda. Já. Joder. Agora vocês ouvem que está na descrição do YouTube. Calma, já vai. Calma, vai. jovem, Vai lá calma. para onde estavas sentado que já vai. Já vai, o Helder Puto. Este gajo que era subscritor já. Não. Vai, outra vez. Para finalizar, é mesmo... pessoal, vão ao canal do Helder Puto, ele tem canal no YouTube também. É assim, ele, apesar de perder bué tempo a explicar as coisas, como é que se faz em termos de PDs, ele, assim, faz detalhadamente, tipo, mudar uma caixa, reforçar uma caixa, trabalhar os blocos. É assim, sigam o canal dele, porque tudo o que é a nível de PD, o gajo tem lá tudo. É Helder Puto Performance, basta procurar no YouTube Helder Puto, vai aparecer logo. Um grande shout para ele, Sr. Helder Puto. Está mais alguma cena? Acho que não. Está tudo? Acho que é só. Então, olha, mais uma vez, Campeão, obrigadão por teres obrigadão aqui a tua pelo vídeo. máquina. Obrigado por partilhares. Nada, obrigado eu. Tens aqui esta máquina. Tudo bem que pronto, já há bocado estava a dizer que o carro está bonito, quer dizer, é um Ibiza, também não dá para ficar muito Ele não gosta de Ibiza, está Não, eu gosto, estás a ver? Por exemplo, adoro o projeto que ele fez com o cinzento. O cinzento, ele mandou para abater, aquilo esmagaçou, agora acho que é porta-chaves. Bem, para mim aquele projeto, para mim é o melhor. Só a gente que tem Ibizas fizesse o mesmo... Nem sei como é que ele está a gravar isto, mas está-se bem. Só a gente tem Ibizas, fizesse um projeto igual ao dele, pá, ficava top. Mas nada contra. Adoro Ibizas. Então, Adoro Ibiza. como ficou o teu cinzento, E ficou quando top. eles fazem fuma, então... Então adoro, pá, é uma cena, ter que andar com vidros fechados sem AC. Mas está-se bem. Por isso, já sabem, se quiserem ver mais em detalhe como é que este projeto, como é que este carro foi feito e como é que vai ficar no futuro, passem no canal do Helder Puto. Já sabem, subscrevam, vou deixar o link na descrição para a malta que quiser ir lá ver o canal do homem. Já agora, não queres adotar mais um amigo igual ao Luís, não? Para fazer pronto. Dizer que já sou chato o suficiente. Então se calhar não vou passar esta parte, não vão ao canal dele, não é assim tão bom afinal, lembrei-me agora, não queres mesmo adotar um amigo, não é assim tão bom então, lembrei-me agora. Não. Diz? Não. Vê lá. Mas pronto, se quiserem saber mais sobre esta máquina e sobre o Batmobile Diesel, passem lá no canal do homem e já sabem. Subscrevam também este canal, deixem o like, partilhem, se as do costume. E vemos-se no próximo episódio, já? Já quero mais uma vez. Pessoal, tchauzinho. Foi! Aí a contramão. Ai, fogo, vale. Não, que vale é que já desliguei as câmaras, mas acho que o áudio ainda está a funcionar. Aí contramão na autoestrada, até Zé maluco. Autostrada, meu! Não, até isto é o quê? É uma segunda circular. Não, vou ligar. Não, é que nem vou ligar esta.
Nem sei o que é pior, se é dar 270 numa Ibiza ou andar em contramão na autoestrada. Estrada, meu. O que vale é que esta malta também não precisa da carta, não é? Também a carta é um acessório hoje em dia. Quem é que precisa da carta de condução também? Para a polícia depois tirar, mas vale a pena não ter. Vê lá se não vem ninguém. Vem um gajo de lá, vai, oh, já acabou, o vídeo já acabou, vai pagar, rapaz, vai derrapar com o vídeo. Segura-te, vai, puxa agora. Não, já está bom. Sem nito, mas o vídeo já acabou. O vídeo já acabou. Por causa do gajo. Podes ir devagar. O olho do cu nem cabe no feijão, deve estar assim agora. Oh, há um bocado não tenho medo. Há bocado, não. Ali foi um bocado. Se tiveres uma velinha em Fátima, segura-se bem. Mas se não tiveres, é melhor nem arriscares.